E aí galera, beleza? A Yuri trazendo aqui pra vocês mais um vídeo e seja bem-vindo pro canal Aconteceu na História. Galera, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, o tema é os 7 principais fatores da Primeira Guerra. Que é quando você for fazer uma prova, quando você for fazer um vestibular, ou se não, por curiosidade mesmo, você queira aprender, são 7 fatores que você não pode esquecer de maneira alguma. Se você quiser que eu traga um vídeo inteiro da Primeira Guerra, ou um vídeo longo, ou que seja dividido em uma parte, 2 partes, 3 partes, comente aí nos comentários, dependendo do repertório de vocês, eu monto sim esse vídeo, tá? Mas vamos trazer vamos dizer assim, uma revisão, uma breve revisão, para você se dar bem na sua prova, ou se não, só para aprender mesmo. Galera, o primeiro tema, vamos dizer assim, o primeiro tópico, é sobre a paz armada. A paz armada foi antes do início da Primeira Guerra. A Primeira Guerra ela foi de 1914 a 1918. Então foi ali entre 13 até antes do início da data inicial da Primeira Guerra, ocorreu a paz armada. O que é a paz armada? Aí vocês me perguntam. É o seguinte, ela se consiste no fato dos países já terem se formado alianças, porque tinham países que tinham discordância, vamos usar esse termo, um do outro, tinham conflitos. E os países que eram amigos acabaram formando alianças. Formaram 2 alianças nesse processo, a Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Já a Tríplice Entente, a Aliança Tríplice Entente, ela era formada pela França, Inglaterra e Rússia. Isso no período inicial. Essas 2 alianças vão sofrer alterações ao decorrer da guerra. A paz armada ela se consistiu nos países já começarem a se armar, mas estando em paz, ou seja, não tinham guerras ainda. Tinham às vezes conflitos, mas era entre determinados países, mas todos não se manifestavam. Eles apenas apoiavam, mas não acontecia um conflito maior, mas eles já estavam, vamos dizer assim, meio que ligados que ia acontecer algo, entendeu? E assim eles acabaram se armando, formando essas alianças, e tudo isso devido a brigas por territórios. Países queriam determinados territórios e um país, vamos dizer assim, rival, também se interessava nesse território. E assim começavam pequenos conflitos. Então aí é a paz armada, é um negócio bem simples, que é os países se armando e criando alianças militares, sabendo que ia acontecer algo mais para frente. Vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico, vamos usar o termo o alavanque para a Primeira Guerra. O alavanque para essa Primeira Guerra foi a morte de Francisco Ferdinando. Ele era um líder, vamos usar esse termo, áustrio. O que alavancou mesmo foi a morte dele e da sua esposa. Ele estava em passeio na Bósnia, que nessa época estava sob comando da Áustria. Como ele, vamos dizer assim, o país dele estava no comando, ele foi lá fazer um passeio que era muito comum, ele viajava por muitos lugares com sua esposa. Só que lá existia um grupo de nacionalistas que queriam defender a sua nacionalidade ao seu país, vamos usar esse termo. E como eles queriam se defender, eles queriam acabar com esse comando da Áustria. Então eles decidiram começar essa manifestação matando Francisco Ferdinando e sua esposa. O plano inicial deles não acabou dando muito certo, eles não conseguiram matar, mas tinha um membro que estava afastado e não ligou para isso e matou ele. Sacou uma arma e matou os 2. E a partir disso, a Áustria declarou guerra contra a Bósnia. E isso foi um pontapé para o início da Primeira Guerra. Assim, os países que tinham alianças começaram a se juntar e assim deu o início da Primeira Guerra. Vamos agora para o terceiro tópico. Essa guerra ficou conhecida como Guerra de Trincheiras. Trincheiras basicamente são canais que são feitos na terra, eles escavam locais e os soldados dormem lá e iniciam os confrontos lá. São locais extremamente nojentos, pois as regiões de necessidades são ali no meio, tem locais, vamos dizer assim, demarcados. E eles tinham um limite de águas para poder usar. Tipo, vamos supor, eles tinham 10 litros cada soldado. E eles tinham que usar esse durante um determinado tempo. Então muitos não tomavam banho, pois essa água poderia acabar e eles não teriam mais essa cota, entendeu? Então eles preferiam guardar para consumo próprio do que tomar um banho. Então era muito, mas muito nojento ali. Era um amontoado de pessoas. Tinha muitos insetos, ratos
E isso causava um monte de doenças nesses soldados. E então a guerra, ela não é só a morte ali por armamentos e gases químicos, e também por essas doenças devido à falta de higiene. Quando chove, alagava esses locais, era uma coisa muito desumana para aqueles soldados. E entre uma trincheira e a outra, que geralmente eram rivais entre a linha de frente, vamos dar um exemplo, a linha de frente da Alemanha e a linha de frente da Inglaterra. Entre essas duas trincheiras havia a famosa Terra de Ninguém. A Terra de Ninguém era onde os soldados ficavam mais expostos a tomarem tiro ou qualquer coisa do tipo. Era um local, Terra de Ninguém, apelidado devido ninguém tinha um comando sobre aquele local. Então, justamente o próprio nome diz, Terra de Ninguém, ninguém tinha um comando ali e era o local mais exposto. Os países geralmente avançavam nessa terra quando acabavam de aniquilar o primeiro batalhão que estava logo à frente deles. Quarto tópico. O quarto tópico é o início do uso de gases químicos. É uma coisa muito pesada o uso dos gases químicos, que também ocorreu na Segunda Guerra, mas hoje é proibido o uso de gases químicos em guerra. É considerado um crime de guerra, que depois o país que o utilizar vai ser julgado pelo uso desses gases químicos. Os dois gases químicos que ficaram mais famosos é o gás de cloro e também o gás mostarda, que eu creio que é o mais famoso entre vocês, que vocês já ouviram falar. Eram gases extremamente, às vezes, letais, mas causavam sérios danos ao corpo humano, podendo criar bolhas, corroer o nosso corpo. E claro, se você ficar muito tempo respirando esse ar junto com esse gás, você iria à falência. É um negócio muito pesado que eu tenho certeza que doía muito e poderia até a morte de determinados órgãos, ou dependendo o grau de corrosão desse gás, que era uma mistura de ácidos, enfim, corroer toda a sua parte ali dos músculos, enfim, essas camadas da pele e chegar nos ossos. Pensa a dor que esses soldados passaram. Vamos agora para o quinto tópico. O quinto tópico foi muito importante para a nossa história, é muito importante para a atualidade e principalmente para as mulheres. Foram quando elas ganharam mais destaque no mercado de trabalho. Como os homens estavam servindo na guerra e muitos haviam morrido, tinha uma infinidade de vagas no mercado de trabalho. Foram aí que as mulheres começaram a ganhar maior destaque e conseguirem maior quantidade de empregos e assim trabalharem em diferentes cargos que antes eram mais comuns, mulheres trabalhando como babá e empregadas domésticas. E as mulheres que começaram a se acoplar nesse mercado de trabalho foi justamente pois os homens que sustentavam elas na época estavam na guerra e elas precisavam de algum meio de sustento. Então foi aí que elas iniciaram o seu trabalho em uma infinidade de coisas. Podemos dizer como uma gerente comercial, uma vendedora, enfim, é um negócio variado que está presente até hoje. E foi a partir disso que as mulheres começaram a lutar pelo seu direito. Agora vamos para o sexto tópico. Como eu já falei para vocês, mais para frente haveriam mudanças nas alianças. E sim, houveram mesmo. As alianças acabaram sofrendo alterações, ou seja, mudança de países. Vamos primeiro para a aliança vencedora, que foi a Tríplice Entente. A aliança Tríplice Entente acabou ganhando. Os principais países que estavam nessa vitória foram a França, Inglaterra e Estados Unidos. Daí vocês falam, ué Yuri, mas cadê a Rússia que iniciou? A Rússia ela acabou saindo em 1917, quase no final da guerra, devido a uma revolução socialista que ocorreu em seu território. O povo acabou se revoltando por diversos motivos, então começaram um processo de revolução para quererem derrubar na época era um império russo. Então eles entraram com essa ideia que acabou tirando a Rússia da guerra, que eles acabaram se tornando um país neutro. E a partir disso, os Estados Unidos acaba entrando em seu local e eu vejo que os Estados Unidos foi um dos principais fatores para a Tríplice Entente ganhar a guerra. Pois, na época, a Alemanha estava com muitas estratégias mesmo, com diversas táticas que estavam dando a vantagem à Tríplice Aliança. Mas com a entrada dos Estados Unidos e um armamento muito bom que eles tinham, tudo isso, eles acabaram entrando com a guerra, trazendo a vitória para a Tríplice Entente.
Agora a mudança na Tríplice Aliança foi o seguinte. Essa mudança foi a saída da Itália. Só que não foi uma simples saída, ele saiu, fez que nem a Rússia é um país neutro. Não, eles saíram e foram para a Tríplice Entente, sendo um dos países ali que prestavam ajuda, mas não eram um país de linha de frente. A Itália acabou entrando e virando a casaca, né? Mudando de lado. Isso deixaram eles um pouco revoltados, né? Mas, enfim, a Itália não teve uma extrema força, não teve um extremo poder como que ela vai ter na Segunda Guerra. Porque, afinal, a Segunda Guerra é apenas a continuação da primeira. Vamos agora para o sétimo tópico. O que se consiste esse sétimo tópico? É o seguinte, sempre quando acaba uma guerra, os países vencedores querem mais coisas, além do que eles já conseguiram, que é a morte de muitas outras pessoas e também ganharem territórios, reconquistarem territórios. Eles queriam a outra coisa, que é o fato de ganhar dinheiro em cima, deixar os outros países em desvantagem, enfim, diversos motivos. Só que os Estados Unidos, principalmente o seu presidente Wilson, teve uma ideia de criar o 14 pontos do Wilson, como é conhecido. Que eram diversos fatos, ideias que eles tinham, que era de ter uma guerra sem vencedores ao pé da letra, vamos usar esse termo. Que era o seguinte, óbvio, iriam ter os países ali que eles teriam ganhado os territórios e reconquistados, mas eles não ganhariam nada mais, como indenizações e um enfraquecimento das tropas rivais. Só que na hora a Inglaterra e a França desconsiderou essa ideia dos Estados Unidos, pois achou absurda, criando assim o Tratado de Versalhes, assinado na França. Esse tratado foi suposto diversas coisas que deixariam tanto a Alemanha e o Império Austro-Húngaro mais fraco, como a divisão da Áustria e da Hungria, que hoje são países diferentes, distintos, mas que têm as mesmas características linguísticas e culturais. E foram diversas coisas que vai estar passando aí na tela para vocês, que acabaram sendo supostas e impostas por esses dois países. Enfim, eles tiveram que pagar as indenizações, enfraquecerem suas tropas, tudo isso, pois os países vencedores exigiram isso. Inclusive, a Segunda Guerra, ela tem muita referência a esse tratado, principalmente por o líder alemão que todo mundo conhece, o cara do bigodinho, que foi vamos dizer assim, dar o troco nesses países. Se querem também um vídeo sobre a Segunda Guerra, comenta aí nos comentários. Galera, esse foi o vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal, divulguem para os seus amigos, porque eu tive muitos pedidos, mas muitos pedidos mesmo, sobre interesse sobre esse tema. Então, dá trabalho para fazer os vídeos para vocês, mas é uma coisa que eu gosto, creio que distrai vocês ou ajuda vocês em provas. Eu só agradeço, tamo junto galera, fui, falou.